não conhece o autor. Ou se conhece o autor, às vezes não sabe nem que ele está vivo. Eu fiz uma live essa semana no meu Instagram com uma pessoa da Espanha, fazendo algumas lives internacionais, e nessa live da Espanha, uma pessoa falou assim, nossa, você existe, né? Você é jovem, você tá... Porque eu pensei que você era tipo assim, estrangeiro por causa desse nome e já tivesse morrido. Então, autor, normalmente, um autor, você tem essa coisa do distanciamento, né? E as pessoas conhecem, às vezes, a história, o livro, e não conhecem a pessoa física. Então, eu existo, moro em São Paulo, estou aqui na minha biblioteca. Oi, oi. Então, com o Willan, que está aqui, que existe, e é muita alegria que a gente, essa live, ela está sendo transmitida pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube da Moderna, e também pelo Facebook da Taba. Então, dá para bastante gente acompanhar, e vocês podem mandar os comentários, estou vendo muita gente colocando boa tarde já aqui, gente de vários lugares do Brasil, de São Mateus, no Espírito Santo, conheço São Mateus, trabalhei lá. Eu também. Aí, ó, tá vendo? Manaus, bastante gente aqui com a gente conversando. Se vocês, ao longo da conversa, quiserem fazer perguntas, comentários, trazer também as apreciações de vocês sobre o tema, são todas muito bem-vindas. Todos os comentários também. À medida do possível, durante a conversa, eu vou tentar incluir as perguntas de vocês, mas a gente sempre tem um roteiro aqui, né? E para começar a conversa de hoje, Ilan, eu queria começar com a pergunta. Qual que é a importância de ter contato com a literatura desde os primeiros anos de vida? Porque parece um consenso para muitas famílias que quando a criança entra na escola, é hora dela ter contato com o livro. Mas a gente sabe que esse contato ele tem que acontecer muito antes, né? Então, o que as crianças e os adultos podem aprender tendo contato com a literatura desde muito cedo? Queria que a gente começasse por aí. Claro. Eu vou começar para te responder isso, com uma pesquisa que foi feita há alguns anos atrás e que me chamou muita atenção e que comprova que, né, corrobora o que eu sei que você acredita ou o que eu acredito em relação a isso. Então, era uma pesquisa americana e inglesa e que criou uma maquininha que colocava perto dos pais, assim, na blusa, alguma coisa assim, e essa maquininha, ela contava as palavras, quantas palavras os pais diziam para um pouquinho aqui, deixa eu aqui fazer, que você vai fazer barulho aqui no meu... Quantas palavras contava a maquininha, né? A maquininha contava nessa pesquisa. Então, eles pegaram famílias pobres e famílias de classe média alta americana, e colocaram esses aparelhinhos. E o que eles repararam? Que as famílias classe média alta, falavam milhões de palavras a mais, do que as famílias pobres por milhões de motivos. As famílias pobres falavam menos, o pai e a mãe com os filhos, porque não tinha tempo, tinha que trabalhar, às vezes tinha só a mãe, às vezes tinha só o pai, uma desestrutura familiar que não permitia tanta relação com as palavras. E quando foram investigar por que aquelas famílias de classe média alta, falavam mais, muito desse falar mais tinha a ver com as histórias. Eram pais que contavam histórias, liam histórias. E qual era a repercussão disso na vida dessas crianças? Olha que interessante, acompanhando por algum tempo essa pesquisa. As crianças que tinham menos palavras na sua vida, palavras de histórias, né, então, né, elas iam pior na escola, tinham mais problemas emocionais, tinham prognósticos não tão bons em relação, né, ao futuro. Por outro lado, aquelas famílias que tinham mais palavras na sua vida, né, mais histórias, iam melhor na escola, tinham prognósticos melhores, né, para o futuro, a relação com o afeto, com a emoção era uma coisa mais elaborada. E essa pesquisa foi um pouco replicada no Brasil, no norte do Brasil, por um instituto, que não fez com maquininha, mas também pegou famílias que não tinham contato com histórias, e falou, vamos dar histórias para essas famílias, livros, ensinar os pais a lerem, e outras famílias vamos acompanhar, ver o que acontece, grupo controle, né? E realmente repetiu a mesma coisa, assim, a maquininha aqui no Brasil. As famílias que liam histórias para as crianças carentes, né, pobres, tudo mais, essas crianças e essas famílias, o que aconteceu? A violência doméstica diminuiu. Na escola, eles começaram a ir melhor na escola, o repertório verbal melhorou, a cognição melhorou por consequência. Por quê? Né, porque a linguagem das histórias, que é o alimento da infância, a linguagem, né, das histórias, que é o alimento da infância, tem a ver com o pensamento. E o pensamento tem a ver com inteligência. A inteligência tem a ver com transformação. Então, algo que parece muito simples, que é o contar histórias, uma bobagem, né?
contar historinha, eu detesto essa palavra historinha, contar historinha, e não sei o que lá, é qualquer coisa. Não, isso forma e impacta a vida de um ser humano profundamente, não só do ser humano, mas da sociedade em si, da própria sociedade. Grandes gênios da humanidade, grandes pensadores, quando você vai ver a biografia deles, muitos deles relatam, eu podia passar aqui uma live só falando sobre esses caras, muitos desses caras relatam como que na infância as histórias dos pais, das mães, né, do cuidador que estava lá, do professor, foram fundamentais para eles serem o que eles foram. Desde o Einstein, que fez coisas maravilhosas e falava da importância da arte, das histórias, da música na vida dele, para ele poder imaginar mundos tão diferentes, a filósofos como Jean-Paul Sartre, que é um filósofo francês, assim, todo chique, né, do século XX, um cara que impactou muito o pensamento ocidental. Esse cara o Sartre fala da infância dele, fala do avô, da mãe, e que sem as histórias, olha que louco, o Sartre, gente, aquela coisa complexa, sem as histórias da mãe e do pai, quando ele era pequenininho, do pai não, o pai tinha morrido, sem histórias da mãe e do avô, ele não seria o que ele foi, esse grande filósofo. E eram histórias que a gente conta para os nossos filhos, porque ele falava que essas histórias alimentaram a imaginação dele, fizeram ele ficar um ser curioso, aumentaram o repertório de palavras, tornaram ele um ser mais inteligente. Então, olha a importância que tem. Olha a importância, as professoras que estão aqui ouvindo a gente, os pais, a importância que tem a gente parar a nossa vida diária, todo dia, se puder, se não puder, não fique não traumatiza ninguém, tá bom, pessoal? Quer fazer 3 vezes por semana? Tá ótimo. Você é uma pessoa que corre muito, porque a vida tá difícil, essa quarentena louca, a gente tá sem grana, dá para fazer isso 1 vez por semana? Tá valendo. A questão não é quantidade, é fazer com amor. Eu quero fazer aquilo porque eu gosto, e o impacto não é só de você fortalecer a sua relação com o seu filho, com o seu aluno. O impacto, ele vai muito além de algo que a gente sabe, porque a gente conta a história para os nossos filhos, a gente está pertinho, tem um vínculo amoroso, mas vai muito além. A gente está preparando o terreno, né, o terreno mental deles para o futuro. Falei muito, né, Dê? Não, imagina, falou muita coisa bacana aqui. Fora, né, Ilan, que esse momento inicial aí da primeira infância, o cérebro está fazendo milhares de conexões, né? A gente também pesquisou recentemente uns materiais sobre isso, e o quanto que até é para a saúde, né? As crianças que têm contato com as palavras, com a leitura, e aí e também com as histórias da família, com famílias que falam, pode parecer até uma coisa absurda dizer isso, mas acho que a quarentena também traz essa oportunidade da gente se falar, né, se ver, olhar, ver quem é que está com a gente ali do lado, mas que as crianças que têm acesso a palavras adoecem menos, tem um desenvolvimento neural, uma plasticidade neural, quer dizer, né, os neurônios fazem conexões muito importantes por meio das palavras, né? Agora, a gente sabe, Ilan, que a história de leitura do nosso país é muito recente, que essa familiaridade com os livros que você está trazendo aqui, ela não é uma realidade para muitos adultos e, às vezes, até independentemente do poder aquisitivo, da questão socioeconômica, né? Em muitas famílias é comum a gente ouvir que é importante ler, que é super importante formar leitores, mas isso é um tanto descolado da prática. E como é que a gente cria uma rotina de leitura em família, né? E como é que os educadores podem ajudar os pais a construir essa rotina, e também até os próprios educadores? Como é que a gente torna a leitura uma prática? Essa sua pergunta é uma pergunta também para uma live só, né? Eu vou tentar me controlar aqui, tá bom? Prometo que vou tentar mas é um assunto bem profundo, eu vou tentar dar algumas pinceladas para a gente poder seguir em frente, mas é um assunto bem, bem profundo. Primeiro, a questão do próprio livro, né, do seu valor, sabe, o valor do livro, né? Qual é o valor que uma sociedade dá para o livro? O Brasil ainda está caminhando a passos bem lentos para pôr o livro né, dar o valor que ele merece. Uhum. Sociedades avançadas e mais justas, elas são sociedades leitoras. Isso é uma coisa, só você procurar depois no Google, coloca lá índice de leitura e países desenvolvidos. A relação ela é direta, tá? Então as pessoas dão valor para o livro, sabem a importância que isso tem, né? O mercado pujante e tudo mais nessa área da literatura. Isso é uma coisa que eu sempre brinco, né? Se eu ir para a Alemanha e falar para
lá para os pais da Alemanha, que eles têm que ler para os filhos, é piada, ele vai falar, Ilan, vai embora, a gente faz isso há anos, né, há séculos, a gente tem essa relação. Claro, a Europa, em 1400, no finalzinho do século XV, já Gutenberg fez lá a prensa tipográfica e começou a espalhar livro para tudo que é lado há 500 anos. Foi quando descobriu o Brasil, o cara estava criando, né, a cópia do livro, e antes disso, 1000 anos antes, 1500 anos antes, já tinha livro, antes disso, 2000 anos antes, já se tinha livros em rolo, volume, que chama aquela coisa de rolo, pergaminho e tudo mais. Depois o Codex. O Codex vai ser o livro do século I, II depois de Cristo, que é o que a gente conhece com as lâminas que vira, tudo mais. Mas era tudo copiado à mão. Mas então, esses caras têm histórias de milhares de anos do livro. O Brasil tem 500 anos. Então, a gente tem um pouquinho essa desculpa, mas nem tanto, né? Porque os americanos também são jovens e estão bem mais avançados nessa área. Então, primeira coisa, assim, a gente precisa dar o lugar devido ao livro. E o Brasil, ele às vezes olha o livro com desprezo, né? Políticos, Sim. governantes olham um livro com desprezo, né? Os nossos líderes, que deviam ser modelos de leitores, por exemplo, você vai ver agora, apareceu na quarentena, líderes, né, como a Michelle Obama lendo livros à noite, para as crianças em lives, o presidente de Israel lendo livros à noite para deixa eu aqui, que eu não consegui desligar aqui, deixa eu fazer aqui, fechar a janela, pronto. O presidente de Israel lendo histórias para as crianças de Israel à noite, outros líderes também no Canadá, se não me engano. Então, a nossa liderança política, ela não mostra esse amor pelos livros, é muito raro, então isso é difícil, então, é um caminho que a gente tem que tomar. E a sociedade civil, pais, a comunidade, também, tanto classe média alta, gente rica e dos mais variados matizes sociais, às vezes olha o livro e fala, não, o livro é muito caro. Claro, o livro é caro em relação ao salário mínimo aqui nosso, mas ao mesmo tempo eu vejo pessoas de comunidades que vão se esforçar, e merecem, tá? Mas se esforçam para comprar um celular, e merece o celular, cada um faça o que quiser com o seu dinheiro, mas você tem um esforço para comprar um celular, que custa muito mais do que um livro, ou um boné de marca, alguma coisa que a criança quer, os pais se matam lá para dar para os filhos. Aí quando chega o livro, não, é uma fortuna, e não é tão fortuna quanto o celular, e envolve muitas outras coisas. Na classe média, a mesma coisa. Nossa, o que eu já vi isso de gente falando, não, Ilan, livro, cara. Aí essa família que eu conheço gasta R$150 no final de semana para comer, R$200, R$300, e vai reclamar de um livro de R$50, de R$40. É o fim do mundo, né? E o livro, diferente da comida, que legal, gostoso, cada um faz o que quiser com o seu dinheiro, com o seu final de semana, mas não venha falar que é caro, porque o livro, ele além de você comprar ele e ter um investimento, se não é gasto, você vai ter a relação com seu filho, vai ter a imaginação, o sonho, a aprendizagem, vai ter milhões de questões. Então, a gente tem que começar, primeiro, a mudar essa concepção. Segundo, as pessoas que realmente não têm condição de comprar livros, que existem muitos aqui no Brasil, o Brasil avançou muito, você tem espaços no Brasil que tinha desde SESC, SESI, de projetos de incentivo à leitura que estão lá em rios da Amazônia que eu conheço, você tem bibliotecas públicas, devia ter muito mais, mas existem, a própria escola pública compra livros de muita qualidade, então o acesso ao livro é uma coisa que está mais fácil, só que só ter acesso ao livro também não adianta. O Borges, que é um escritor argentino muito famoso, já morreu faz tempo, o Borges dizia que o livro, ele está morto, ele só vive, renasce quando alguém abre ele. Os livros que estão aqui atrás de mim, que vocês estão vendo, que são muitos, tem para cá, tem para cima, isso aqui lá, assim, isso aqui não é decorativo. Até um amigo meu me falou que está todo mundo fazendo live agora com livros atrás, né? E aí, não sei se foi você que falou, mas alguém não sei se foi, mas que coloca agora papel de parede de livros, né? Só ficar com ciúme, né? Só para mostrar. Não, mas isso aqui não é decorativo, isso aqui eu li 95% do que está aqui. Porque se eles estiverem só parados, está morto. Então, o acesso ao livro também depende da leitura. Não adianta ter livros bonitos na escola pública se o professor ele não vai lá e faz uma bela leitura para o seu aluno, se os pais podem chegar numa biblioteca, retirar um livro e ler para o seu filho, para uma livraria, não precisa comprar até ler para o seu filho na livraria, se você está sem grana. Então, mudar essa concepção de que livro é um gasto, assim, não é um investimento, isso é uma coisa assim, eu acho que isso é fundamental, e, de novo, fazer com que ele seja lido, colocado para fora, seja
que as palavras que, como o Borges dizia, elas estão mortas no livro. A gente ressuscita elas com a nossa voz. Olha que bonito. A gente ressuscita as palavras com a nossa voz. Senão fica empoeirado. E quando a gente ressuscita as palavras, elas ganham vida, elas penetram no ouvido do outro, na mente do outro, e provocam muitas reações, muitos impactos que eu falei antes. Então, acho que isso é fundamental. Ilan, agora, eu acho nessa questão do valor do livro também como objeto, não só um produto cultural, mas algo, né, não só um objeto simbólico, mas de status, mas alguma coisa que a gente usa e que realmente faz parte da nossa vida e para a qual a gente dedica tempo, dinheiro, que você trouxe aí. Agora, a gente sabe que hoje muitos educadores e famílias também têm visto a importância da gente olhar para a leitura desde cedo, né? No entanto, ler para os bebês, para muitas crianças, para as crianças pequenas, ainda é uma atividade cercada de muitas dúvidas. É comum que as pessoas tenham uma expectativa que o livro para bebê seja só o livro que não é cartonado, ou, mas eu vou ler história para ele, será que ele vai entender o que eu estou lendo? Ou, eu leio, ele não fica parado, ele fica andando para lá e para cá, ou ainda, quer sempre que leia o mesmo livro. Então, tem muitas dúvidas que surgem, olha, meu filho tem um livro que ele quer ler sempre esse. Então, que dica que você dá para quem tem crianças nessa faixa específica, né, do que a gente está falando da primeira infância? Então, assim, sobre tom de voz, sobre livro, tipo de livro, momentos, enfim. Eu lembrei de uma cena, agora que eu tô rindo aqui, é uma cena que eu acho que nunca contei essa cena. Eu vou contar uma coisa que eu já contei, mas essa eu não contei. Acho que você também, a gente já se falou tantas vezes, acho que você também não conhece essa história. Eu lembro de uma cena de um pai me falando assim, Ilan, eu escutei você falando sobre a importância de ler para os bebês, para crianças pequenas, mas quero te contar uma coisa. Eu li um livro para minha filha, né, e ela pegou o livro, né, e pôs na boca e pegou um pedacinho e tirou um pedaço. E eu falei, o que eu faço, Ilan? Aí na hora eu ri, o pessoal começou a rir, eu falei assim, ó, eu fiz uma pergunta que eu já imaginava, eu levantei uma hipótese, né, e que eu tava razão na hipótese, falei assim, a sua filha de 3 anos fez isso, sim, foi a primeira vez que você fez isso para ela, que você deu um livro, e ele falou, foi a primeira vez. Eu falei, aham, então interessante, claro. Claro, então, o que ela fez? Ela fez o que as crianças fazem pela primeira vez quando vem algo, como a gente também, mas com mais delicadeza. Ela explora, ela pesquisa, ela vê o que tem o gosto. Isso acontece normalmente quando eles são bebezinhos, com 3 anos já passou. Só que aquela menina, e o pai me confirmou, foi a primeira vez que tinha dado um livro para a filha, a primeira vez. Então, claro que ela começou a explorar aquilo. E eu falei para eles, se você continuar lendo para sua filha, mostrando para ela para que serve o livro, brincando com ela, lendo, isso vai parar. E depois passou um tempo e de novo, batata, parou. Então, isso quer dizer o quê? Tem a ver com a sua pergunta. Quanto mais cedo a gente começar, mais a criança vai compreender para que serve o livro. Que o livro faz com que o adulto fale de coisas gostosas. Que o livro serve para aproximar adultos de crianças. Que o livro serve para fazer rir, para fazer ter um pouco de medo, para fazer ver coisas coloridas. Isso pode começar bem cedo mesmo. Gente, isso aqui não é uma coisa exata, tá? Claro que você pode fazer tudo isso e depois a criança não gostar de ler. É raro, mas pode acontecer. O mundo é um mundo muito complexo, mas na média, que a gente tem que falar, na média acontece isso mesmo. As crianças, desde pequenininhas, quando elas têm essa relação, elas vão ficando com isso. Então, eu quero contar agora um caso que a Dê já ouviu, mas talvez as pessoas não tenham ouvido, que tem a ver com os bebês, e dar um pouco de dicas e falar um pouquinho sobre isso. Eu trabalhei no final dos anos 90, comecei dos 2000, em hospitais públicos brasileiros, em projetos de humanização hospitalar. Ou seja, a gente levava livros e fazia formações com voluntários, que eram médicos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, para lerem para as crianças na quimioterapia, na ortopedia, na hemodiálise, no pronto-socorro, tudo mais. Era esse o projeto. E eu estava há muito tempo nesse projeto, nesses hospitais, aqui em São Paulo, no Instituto da Criança, que é o HC, faz parte do HC, e chegou na época, na minha mão, textos de um psicanalista francês falando de leitura para bebês. Eu não tinha filhos na época, não tinha relação com bebês, era uma coisa teórica, simplesmente teórica. E eu li, fiquei maravilhado com aquele texto, e fiquei com vontade de pedir para minha coordenadora, ela me autorizou, do projeto que eu fazia parte, fui falar com o diretor do hospital, falei, olha, eu quero entrar
com uma coisa bem diferente, com bebês e leitura na neonatal de vocês. Na neonatal eram bebês, onde tinham bebês lá, que tinham que passar por cirurgia, ou pós-cirúrgico e tudo mais, eram casos às vezes graves, e eu passei os textos para o diretor, ele ficou encantado e falou, Ilan, pode ir. Então a gente foi para neonatal, com as voluntárias que a gente tinha formado, livros lavados, esterilizados, roupas todas especiais, claro, aquele espaço tinha que estar bem higienizado, limpíssimo. E quando a gente bateu na porta, a enfermeira-chefe me olhou e falou, o que você quer aqui? Eu me apresentei, sou de tal projeto, eu quero ler para os bebês. Quando eu falei ler para os bebês, ela me olhou com uma cara, o cara tá doido, vamos internar o cara no hospício, vamos ler para os bebês. E não, o projeto, não, como assim? Você tá aqui na neonatal? Eu falei, ó, liga pro diretor, o que eu podia fazer, né? Eu tinha 20 e poucos anos. Ela ligou pro diretor e eu vi pela janelinha ela fazendo com uma cara muito ruim, né? E eu entendo ela também, né? Porque realmente é uma coisa meio pouca de se pensar. Aí a gente entrou, dividi as voluntárias com os livros, e eu entrei numa sala. E nessa sala tinha um bebê de uns 5 meses, cheio de mangueirinhas conectado, com barulhinhos, ele se mexia, estava completamente irritado, dá para ver a irritação daquele bebê. E no texto dizia, já começando a falar sobre a questão dos bebês, dizia esse psicanalista, dizia assim, você sempre, ao máximo, juntar os pais, o bebê e a leitura. Então, se você for ler para um bebê como profissional, tenta que os pais sejam próximos, para ensinar, talvez, pais que não saibam fazer isso, como que se faz isso? Então, a primeira coisa que eu falei, cadê esses pais? Aí a enfermeira que estava lá, uma outra, falou, olha, eles não vêm. Eu falei, como assim? São muito pobres, não conseguem vir todo dia, moram longe. Eu falei, tá bom, mas eu queria muito ler para esse bebê. Ele estava numa isolete, né? Incubadora. A enfermeira-chefe estava aqui no meu cangote, aqui atrás, respirando, assim. E ela falou assim, eu vou pegar esse bebê. Gente, me deu um calafrio, ela estava muito brava. Ela saiu de trás de mim, pegou o bebê, sentou numa cadeira, falou, pega uma cadeira aí. Sentei na frente dela, peguei um monte de livros, e eu peguei livros, deixa eu ver se eu tenho algum aqui para mostrar, um que está aqui dentro de face, cadê? Aqui, ó. Eu peguei livros mais ou menos assim, que eram livros de pop-up, sabe, pessoal? Que você abre e sai coisa do livro, né? Era mais ou menos isso que eu estava fazendo. E o menino se mexendo com a mangueirinha, conectado lá, a enfermeira só me olhando com uma cara, esse menino é muito maluco, o que ele está fazendo aqui? E todo assim, se mexendo, e eu mostrando. E na hora eu lembrei do texto do cara, então mais uma dica, além dos pais, olha assim, eu lembrei assim, bebês gostam de palavras, de linguagem. Por isso que, instintivamente, nós cantamos para os bebês. Nós cantamos para os bebês. É uma coisa instintiva, a gente fala com ele de uma forma gostosa. É uma coisa do instinto do ser humano quando vê um bebê. Né? Isso pega com partes cerebrais profundas da mãe, do pai, de um adulto que está lá com o bebê. Normalmente é assim. Né? Isso acontece também claro, eles não cantam, mas tem essa coisa do carinho contra os animais também, com bebês. Então, o que acontece? Eu falei, bom, então ele precisa de linguagem. O texto dizia, bebês gostam também de linguagem narrativa. Por quê? Porque o bebê escuta o dia inteiro a linguagem que a gente chama de factual, que é a linguagem da história em quadrinho. Oi, bom dia, como você está? Então, lá no hospital, era só isso que os bebês escutam. Coisas do dia a dia. A linguagem narrativa, que é a linguagem que conta histórias, é uma linguagem que tem um ritmo, uma estrutura diferente da linguagem factual. A linguagem narrativa tem palavras que têm um outro peso, um outro cheiro, uma outra cor. Na hora, falei, é isso. Peguei um livro de Era Uma Vez, de história mesmo, assim, com texto, né? Com texto. Abri o livro e comecei a ler para aquele bebê de 4, 5 meses. Aí me pergunta, uma outra dica também, Ilan, tem alguma voz específica para bebê? Aí eu respondo, não precisa fazer gargarejo, fazer entonação de voz, exercício vocal para ler para um bebê. Precisa ter curso para ler para um... Gente, é um bebê. Ninguém chega lá e fala, bebê, eu vou te contar. Não, isso é um psicopata que vai fazer isso. Normalmente você vai ver um bebê e sua voz já vai derreter. A BBC de Londres fez um documentário mostrando isso. Demais esse documentário, muito antigo. Colocou um bebê no museu, com câmeras escondidas. Os adultos se aproximavam, viam o bebê e a voz de um cara musculoso ficava assim, que bonitinho, fofinho, tucu-tucu. A gente já faz isso, a nossa voz já derrete quando a gente vê um bebê. Então, é uma leitura normal, gostosa. E eu comecei a ler para esse menino. 5 minutos de leitura, o menino parou de se mexer. Tava lá.
E aí comecei a contar, a ler, mostrava as ilustrações, porque tem os estímulos, quanto mais, claro, quanto mais eles crescem, 5, 6, 7, 8, 9 meses, o foco, né, o olhar começa a ficar mais nítido. Então, ele estava lá observando, tinha cores diferentes, coisas diferentes do que ele via no dia a dia dele. Então, ele estava lá olhando, eu acompanhava os olhinhos dele, vendo assim. Aí, mais 5 minutos de leitura, ele adormeceu completamente. E quando ele adormeceu, a enfermeira olhou para mim e disse: "Você vai contar o final da história para mim. Eu quero saber qual é esse final." Eu falei: "Tá tudo dominado, ganhamos tudo aqui." Terminei de contar a história para a enfermeira, terminei de contar, colocamos o bebê na isolete, depois me tornei, né, parceiro dessa enfermeira-chefe, né, que ela entendeu, ela nem sabia que era a minha primeira vez que estava fazendo aquilo, não ia entregar isso para ela, né, mas, enfim, eu estava também morrendo de medo, mas nós dois entendemos naquele momento, foi um aprendizado, meu aprendizado e dela, de que bebês gostam, sim, de ouvir histórias, gostam, sim, de ver ilustrações de livros, obviamente, eles não entendem o que a gente entende, mas aquele ritmo, aquela forma que a gente vai contando, vai trazendo coisas muito bacanas. E quando eu tive as minhas filhas, eu consegui fazer isso em casa também, e era uma coisa impressionante, porque desde bebezinho a gente brincava, a gente não precisa ficar histérico. Ila, mas eu não consigo terminar o conto, a história do meu bebê de 4, 5 meses, e ele começa a chorar, ele vai ficar traumatizado? Não, gente, que traumatizado, não deu, não deu. É uma coisa gostosa, natural, espontânea, pelo amor de Deus, não torna isso um martírio, tem que ser uma coisa gostosa. Então, você está lá lendo para os seus bebês, e você vai brincando e mostrando o que acontece. Se você continua fazendo isso de uma forma gostosa, tranquila, às vezes dá, às vezes não dá, chega um momento, e aconteceu aqui em casa, que com 7, 8, 9 meses, 10 meses, as duas, né, tenho 2 filhas, o que elas faziam? Elas pegavam um livro, já engatinhando, davam marcha ré, sentavam no nosso colo, no meu colo, no colo da mãe, e esperavam. O quê? Que eu abrisse o livro e começasse a ler. Então, isso é um começo de um processo de compreensão maravilhoso do que, de novo, o livro faz adulto falar coisas gostosas. Livro faz com que papai e mamãe fiquem do meu lado. Livro é uma coisa muito bacana. E isso vai se sofisticando, vai crescendo, crescendo. Então, outra dica, livros diversos para os bebês, livros coloridos, preto e branco, cartonado, de papel, pode ser de pano, claro, mas não só de pano, pode ser no banho, claro que pode ser de banho, uma diversidade de livros, de tamanhos, de conteúdos, bebês gostam muito, a gente sabe, de repetição, gostam muito de histórias acumulativas, que vão acumulando coisas, gostam de livros que tenham abas, né, os bebês vão crescendo, que eu mostrei agora, né, vão mostrando as abas, eles adoram, né, não só bebê, né, adulto também adora, quando você pega um livro desse e fala assim, adivinhem de que animal é esse olho, cara, tá todo mundo pirando, esse aqui, não esse aqui, esse aqui, ó. Uhum. Aí você abre e fala, é um rinoceronte. Cara, um bebê de 1 ano piraria, e vocês que estão vendo devem estar também, quero esse livro, que não tem esse livro italiano, não dá, tem que agora não dá para comprar, porque está em quarentena, Deus me livre, só no que vem, se eu voltar, eu compro para as pessoas. Então, Ilan, que experiência linda que você compartilhou aqui dessa leitura para as crianças muito pequenas. O quanto isso tem esse alimento simbólico, né? Essa voz que conta é diferente da voz que fala naturalmente, quando a gente vai ler uma história, da importância da narrativa para as crianças muito pequenas, para todo mundo, né? Mas a gente está falando aqui dos muito pequenos. Então, eu queria ler alguns depoimentos que as pessoas foram compartilhando das suas experiências aqui. Então, a Adriana Guzmão, ela disse: li para os meus filhos desde o ventre, eles sempre cuidaram e amaram os livros que temos e tivemos em casa, e eles passam a respeitar a obra como um presente. A Rosângela disse, Rosângela Florencio, quando os meus filhos eram menores, deixava no banheiro uma caixa com livros, gibis. Sempre coloquei objeto de leitura algo alcançável aos pequenos, e eles amavam, e até hoje comentam que tinham livros em todos os cômodos da casa, né? Isso que você falou do acesso, de ter acesso ao livro, né? A Lia Castro colocou, leio para minha neta desde bebê. Hoje, com 3 anos, adora livros e conta muitas histórias inventadas por elas. A Marta Norberto Medeiros colocou, minha mãe só sabia contar uma história todas as noites. Ela contava a mesma história e ao terminar, eu e meus irmãos pedimos para contar 3, 4 vezes até adormecermos. Ainda sinto saudades dessas histórias, dessas noites e da história que ela contava incansavelmente.
E muitas pessoas foram comentando aqui desse seu depoimento, né? E do quanto essa conexão da narrativa, ela é uma conexão tão potente, né? Deixa eu te falar, eu já fiz, eu tenho livros para bebês, né, também, assim. Bebê gosta de tudo que é livro, mas eu fiz livros da época que as minhas filhas eram bebês, e eu queria compartilhar também com as pessoas. São livros que eu fiz nessa época que eu contei para vocês, e que são livros muito divertidos. Assim, eu sou muito engraçado, mas eu me emociono com os meus próprios livros, é engraçado. Mas eu leio, mas não é sempre, né, mas esses me lembro, trazem memórias muito fortes, mas assim, tem livros de ficção que eu faço que eu adoro, mas esses aqui eles têm uma coisa de uma então, um é esse aqui que chama A Hora do Almoço, né, que é uma coleção agora que eu fiz, que é aquele momento que eu aquele momento que eu dava de comer para as minhas filhas, bebezinhas, e era uma tortura, porque elas não abriam a boca, e a gente é tudo pai neurótico, primeiro filho pior ainda, e acho que se eles não vão comer, eles vão morrer, não sei o que, sendo que a gente sabe que depois que a gente fica mais velho, que é mais tranquilo isso, né, que eles vão comer, se eles tiverem fome, eles vão comer, só que a gente ficava histérico, né, então eu inventava garfadas, né, muito louco, e funcionava, galera. Funcionava. Eu falo assim, esse garfo aqui tá muito pesado, filha, tá muito pesado, abre a boca, e ela... E o livro fala exatamente de garfadas muito diferentes, né? Tem essas garfadas esportivas, nessa garfada do peso, ele tá aqui, tá vendo? Ó, tá lindinho. E a ilustradora, que é uma espanhola, ela colocou em cada garfada aqui, os personagens, enfim. É lindo, e o final não vou contar para vocês, ele é emocionante, por isso que eu choro, porque o final acontecia muito comigo também, a ilustradora captou isso, eu nem falei isso para ela nada, e ela pôs um final que acontecia muitas vezes, eu quero que vocês conheçam. E outro livro que eu fiz também para os pequenininhos, né, não tem muita idade, mas fala que é dessa época dos pequenininhos, que é da bolsa, sabe, que é um livro também que fala quando a minha filha, bem ela tinha 1, 2 anos, ela tinha uma bolsa, e o que tinha na bolsa? O mundo inteiro. O mundo inteiro. Sei bem como são E essas bolsas. a bolsa ela tinha o mundo inteiro. Até hoje, né? Você vê a bolsa da minha esposa, das minhas filhas também, tem o mundo inteiro, continua a mesma coisa. E aí eu faço uma brincadeira dessa menina e os personagens pedem coisas para ela o tempo inteiro, ela sempre tem coisas para dar para as pessoas, porque ela tem, né, ela tá na praia, tira da bolsa uma pá, né, um mapa do tesouro, ela vai tirando coisas, está no cinema, pega uma chiquinha, não sei, enfim, tem que olhar o livro, são 2 livros que eu queria compartilhar com o pessoal da Moderna, e é bem bacana, eu adoro. Bom, muito, muito legal. O Willa, você é autor de dezenas de livros, apresentou aí alguns para gente. O fato de você ter contato com literatura, né, trouxe um olhar para você mais apurado. Então, você falou agora, assim, dessa questão você disse que não tem uma voz, que a gente tem que ter uma presença, da gente ali contar, de que as crianças precisam de todos os tipos de livros, porque também essa é uma questão, é comum, às vezes as pessoas veem um livro e falam, mas esse livro, meu filho rasgou o livro, vocês mandaram, esse livro é um livro de papel, né, ou, essa criança não consegue mexer no livro. Você trouxe aqui que isso é uma questão do contato, da frequência, né, quanto mais cedo ela tiver contato com o objeto, mais ela vai saber como usar. Agora, pensando que as famílias estão super mobilizadas, os educadores também, que eles querem, de fato, começar a montar um acervo em casa, que dicas que você daria para que os pais e os educadores pudessem escolher bons livros? Porque tem muito livro. Então, assim, que livro escolher para as crianças na primeira infância? Eu queria só contar, tá vindo muitas, um momento de memórias, tá? Eu me lembrei de uma outra coisa que faz anos que eu não conto, faz realmente bastante tempo que me veio através da sua fala agora, né? Que você falou né, disso que eu comentei, da menina que comeu um pedacinho do livro, aí me veio agora uma outra lembrança depois da sua fala. Eu trabalhei um tempinho, na época do final da minha faculdade de psicologia em São Paulo, na extinta FEBEM, né, hoje em dia Fundação Casa, né, era um lugar no Pacaembu enorme, para crianças pequenas, acho que até 12 anos, tinham bebês também. Aquele lugar era horroroso, ainda bem que não existe mais, graças a Deus, era um depósito de criança, uma coisa horrível, horrível. E a gente fazia um trabalho lá de acompanhamento e tudo mais, e eu fiz o meu TCC, né, meu trabalho de conclusão de curso, que está perdido por aqui, eu preciso até resgatar ele, sobre as brincadeiras, né, como eles brincavam naquele lugar. Me chamava muita atenção que era um lugar no Pacaembu, que é um lugar de classe média alta aqui de São Paulo, e que na minha cabeça, tipo assim, eles deviam ter brinquedos novos, né, as pessoas deviam doar muitos brinquedos, só que me chamou muita atenção que eles só brincavam com sucata, brincavam muito com fios, arrancavam fios da sua própria roupa e faziam
imagina, com caderno, fazia um, né, papagaio para, e até eu fazia aquela relação daqueles meninos que eu via que me impactava, com aquele fio, com aquele papagaio, e aquele papagaio, né, aquele papel passando os muros. A brincadeira tem essa, e as histórias também têm essa função, né? A brincadeira ela tem a função de passar os muros. Essa é a função do simbólico. Vocês querem saber qual é a função do mundo simbólico, disso aqui, que está aqui atrás de mim, né? Que está aqui nesse mundo aqui, que vocês têm nas casas de vocês, nas escolas e tudo mais, a função do mundo simbólico é desse menino que estava fisicamente preso naquele lugar horroroso, que era um lugar horroroso, mas ao mesmo tempo, como criança é um ser resiliente, ele resiste a tudo, a gente precisa aprender essa resiliência com a criança, ou lembrar da nossa resiliência quando a gente é criança, a gente vai abandonando um pouco ela. Esse menino, através da brincadeira, estava resistindo àquela prisão, e tentando vislumbrar um futuro, estava passando dos muros através da brincadeira, né? Olha que coisa espetacular. Só que eu fiquei chocado, cadê os brinquedos desses moleques? Na verdade, eu estava revoltado, eu era um moleque bem revoltado também, estava revoltado, falei, cadê os brinquedos? Fui falar com o diretor, e falei, diretor, para um pouquinho, me diz uma coisa, vocês estão no Pacaembu, nossa, não tem brinquedo aqui? Esse moleque fica brincando com Yakult, cara, fica brincando com sucata de lixo, vocês estão aqui num bairro. Aí ele falou, vem comigo, Ilan. Aí ele me levou pro subsolo do lugar, que parecia PB Kids. Tinha até carrinho elétrico. O que tinha de brinquedo, era o que eu imaginava ser de doação, mas era tanto brinquedo novo. Mas, diretor, mas por que o senhor não dá isso para as crianças? Falei assim, não, Ilan, olha, isso, por isso que eu lembrei disso. Falou, não, Ilan, porque quando a gente já fez isso antes, a gente dá esses brinquedos, e em meia hora eles destroem tudo. Em meia hora, então a gente não dá, para que vai destruir? Te dá talvez no final alguma coisinha, no final do ano, no Natal, mas por quê? Cara, aquilo me revoltou mais ainda, e é isso que a gente tá falando, e o que eu falei, levei pra minha supervisão, eu era moleque, tinha, sei lá, 21, 22 anos, eu levei pra minha supervisão, voltei, e a gente estava lá discutindo isso, e a discussão era exatamente isso. É óbvio, é que nem aquela menina que cortou um pedacinho do caderno, galera. Por que ela, do livro? Porque ela não tinha um hábito, não tinha rotina, não tinha relação com aquilo, era novo. Então, claro que quando você põe na mão das pessoas algo novo, de repente, ela fica completamente enlouquecida, e pesquisa, explora e destrói muitas vezes. E o que eu depois eu falei pro diretor, eu falei assim, você tem que, aos pouquinhos, ir ensinando para as crianças como se usa os brinquedos. E aos poucos eles vão saber o sentido daquilo e não vão ficar tão ansiosos porque você vai dar né, de repente. E é claro que brinquedo quebra. Se vai quebrar algum outro, você vai repor. Como qualquer lugar, com qualquer casa que acontece, casa de família. Mas, no geral, você tem que deixar os brinquedos à disposição para eles entenderem para que serve um brinquedo. Para que é aquilo, e que aquilo é importante para a vida dele, e eu tenho certeza que eles vão preservar, na medida do possível, como todo mundo nas suas casas. Então, isso, eu queria falar sobre isso, porque eu acho isso importante, a gente ter, Sim, a gente dá esse acesso, né, para as crianças desses objetos simbólicos que eu falei, desse menino da pipa, porque gente, criança que não brinca é uma criança doente. Criança que não escuta a história, ela também adoece. A Dê falou isso, né? Assim, as crianças adoecem. Então, a gente poder fazer isso, ele é fundamental. E eu esqueci completamente a sua pergunta, depois que me Não, mas você já contou uma outra coisa aqui que é do acesso, né? O doutor falou aqui do acesso, que eu acho que é uma questão para bater bastante na tecla. E também de pensar o quanto isso também organiza a gente, né? Tô falando aqui por mim, então tem dias, hoje mesmo foi um dia que eu falei, eita, que lua que é hoje, assim, porque eu acordei virada, meu marido também, as crianças, aí já brigaram os dois, e falei, nossa, gente, o que a gente senta, sabe? Peguei um livro, falei, gente, eu queria ler um livro para vocês aqui, vamos sentar e assim, ler junto. E aí, sabe, quando dá uma quietada, aí você fala, ok, agora organizou alguma coisa aqui. Agora, a minha pergunta para você era que livro, como é que, se a gente pudesse pensar assim, o que tem que ter numa biblioteca de primeira infância? O que não, eu sei que para você ter um conhecimento vasto de literatura e de livro, a gente não vai fazer uma lista aqui de livros, de título de livro, a gente até, o pessoal da Moderna colocou aqui o link da biblioteca Ilan Brema, que só a biblioteca lá já tem livros incríveis que podem fazer parte do repertório das crianças da primeira infância. Mas pensar que tipo de livro? Então, assim, o que não, você falou do livro de pano, falou, tudo bem livro de pano, tudo bem livro cartonado, mas não só isso. Esses são os primeiros que vêm à mente, assim, o livro de pano, o livro de banho, porque eles não vão rasgar. Eu sempre costumo dizer que quando você tem um filho pequeno, pelo menos é a minha experiência, eu não troquei todos os talheres da minha casa por talheres de plástico, nem todos os pratos por pratos de plástico, e passei só a comprar durante
5 anos prato de plástico. Eles têm um ou outro que usou, aprendeu como usa o talher, agora vão para o talher normal e vão embora, né? Então, acho que é interessante você trazer isso. Que livros, que repertório que a gente poderia oferecer, e até uma pessoa que eu já me perdi aqui nos comentários, porque tem bastante gente falando, mas para falar também, Ilan, sobre essa questão para além do livro também, que a gente está falando do objeto, né, o livro, ao contar histórias, né, porque, então, acho que a gente sim, falar claro. sobre os livros, que tipos de livros que deveria ter, e falasse um pouco sobre também a história oral, porque a gente está falando bastante da história escrita. Nossa, muito importante. A gente tem mais 1h30 de live, né? Sim, eu tô te olhando porque a live está sendo transmitida no Instagram, e lá tem o tempo, mas eu tô controlando aqui. Vamos embora. Então... Tô brincando. Pessoal, é o seguinte, né? Quanta coisa. Assim, da lista de livros, assim, não vou fazer isso agora. Depois, se quiser, pessoal, entra aí no meu Instagram. Tenho feito várias lives com dicas de livros variados. Aqui tem uma coisa extensa, as pessoas querem anotar e tudo mais. No Instagram, depois o pessoal põe aí da produção, põe o Instagram para o pessoal depois acompanhar. Eu ponho isso. O que eu posso falar de dicas de livros? Primeiro, a diversidade, de novo, né? Do material, tá? Então, pode ter pano, pode ter pano de banho, mas isso não basta, tá? A palavra-chave é diversidade. Por que a palavra-chave é diversidade? Isso não é papinho da moda, né? Aliás, às vezes tem umas palavras da moda que eu nem curto muito, mas diversidade não é palavra da moda, existe essa palavra há milênios. Cara, quando a gente vai fazer uma sopa, eu não sou muito fã de sopa, confesso aqui. A minha esposa ama sopa, né? E ela faz umas sopas maravilhosas, mas eu sou aquele super fã. Mas o que eu aprendi com ela em relação às sopas? E eu acompanhei bastante isso, né? Como ela é fã dessa questão sopa. Sim, quando você faz uma sopa, quanto mais coisa dentro da sopa, mais nutritiva ela é. Sopa rala é uma coisa ruim, sopa rala. Sopa rala, horrível. Aliás, quando você tem esses filmes de guerra, de não sei o que lá, o pessoal sempre dá aquela sopa rala, que não serve para nada, né? Aguada, né? A sopa, com muitos ingredientes, é a diversidade. Ela é colorida. Você tem que descobrir os gostos. Isso que a minha esposa sempre me fala, né? E às vezes até dá, às vezes eu me empolgo com umas sopas que ela faz, assim, ó, e eu vou tentando adivinhar, porque você tem a diversidade, você amplia repertório gustativo. Gente, o que ela pôs aqui nessa sopa? Você vai colocando, vai descobrindo. A mesma coisa para uma biblioteca para bebê, na primeira infância também, falo para bebê, mas até a primeira infância, um pouquinho mais, né? Já estou com 2, 3 anos. Que é ter os livros, de novo, cartonado, não sei o quê, mas livro de papel, tem que ter. Tem que ter livro. Vou falar de formato, tá? Tem que ter livro. Se puder, gente, se tiver budget, se tiver orçamento, se tiver dinheiro e conseguir fazer isso, legal. Se não tiver, vai montando isso aos pouquinhos, ou também empresta, vai dá um jeito, tá? Mas livro, por exemplo, de tamanhos diferentes. Então, você tem um livro que é um livro desse tamanho, mas você tem um livro que eu mostrei que é desse tamanho. Por quê? Porque a criança ela vai explorando os tamanhos. Um livro que é capa dura, estão escutando, ó? E um livro que é brochura, que tem outro som. E o bebê ele vai gostar porque ele vai explorar o livro, colocar na cabeça, ele vai cheirar, né? Ele vai mexer. E cada um tem um tato diferente, tem uma forma diferente de lidar. A qualidade ela é diferente. Os bebês vão aprendendo essa qualidade sem precisar falar nada. As minhas filhas, elas ficaram com 5, 6, 7 anos, elas sabiam quando os livros eram ruins, né? Elas sabiam, eu não falava nada, porque elas estavam tão acostumadas a essa diversidade, e saber o que era bom, o que durava, o que não durava. Ela vai ganhando isso, né? Como a gente com tudo na vida, a gente vai praticando e vai ganhando conhecimento com isso. Então, formatos diferentes. Livros que sejam, como eu falei, livros pop-ups, livros que tenham faca, faca quando você fala, não é faca de verdade, galera. Faca é quando você tem o corte no livro, né? Então você tem aqui um buraco no livro, né? Livros que sejam muito coloridos, eu falei, então você tem livros, você vai ter um livro verde desse daqui, põe um livro roxo também, junto, né? Isso tudo do formato. Então, formatos diferentes para eles poderem explorar. Agora, as temáticas. As temáticas da primeira infância são temáticas variadas também, mas a gente sabe o que elas gostam. Por experiência, isso não é uma regra, mas a gente sabe pela experiência, como eu falei. Então, elas vão gostar de temáticas, por exemplo, de animais. Livros que tenham animais e sons de animais. Quem já nunca fez isso? A gente fazia, todo mundo filma hoje isso, né? Eu tenho isso filmado das minhas filhas. Filha, como faz o leão?
Filha, como faz o cachorro? Au, au, au. Então, brincar com animais, eles adoram fábulas, adoram livros que tenham animais, adoram livros que tenham personagens de contos de fadas, adoram livros que tenham repetição, como eu falei, como por exemplo, o Tanto Tanto, que é um livro que é bem legal, que eu sei que a Dê adora também, que repete, 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 histórias que vão acumulando, né, coisas no decorrer das histórias. E também gostam de histórias estruturadas. Olha quanta diversidade. O que é uma história estruturada? Que tem a comer. Porque uma coisa é uma história que você abre e fala: olha o leão. O leão faz. Agora, olha o gato. Ele faz. Isso é uma coisa. Outra coisa é uma história estruturada. Era uma vez, há muito, muito tempo, existia uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho. E ela morava com a vovó. Isso é uma história já estruturada. Elas também gostam. E é Acho que deu uma travadinha na live do Ilan, que ele disse que estava instável. Mas acho, só vou complementar enquanto o Ilan volta aqui com a gente, que a gente, essa diversidade que o Ilan está trazendo é a que é super importante aqui para as crianças, né? Esse repertório. E complementando o que ele disse, livro de poema, as crianças gostam muito do ritmo. Nesse começo, né, na primeira infância, eles estão muito atentos à sonoridade da palavra. Então, ao som, à música da língua, né? Eu gosto muito de dizer que o primeiro livro das crianças é o corpo do pai e da mãe, é a voz do pai e da mãe. Esse som, essa musicalidade da palavra falada, né? Ela é fundamental para as crianças se apropriarem desse banho de linguagem. Então, poema é muito importante ter acesso a livros de poemas. O Ilan falou do formato diferente, mas também é muito interessante trazer diferentes repertórios visuais. Tem uma ilustradora, que eu não vou lembrar o nome dela agora, que é um nome super complexo de falar, porque ela é lá do leste europeu, mas ela fala que um livro ilustrado é a primeira galeria de arte de uma criança. Então, se a gente pensar nisso, né, as crianças têm que ter um repertório visual vasto, e a gente tem hoje diferentes artistas que fazem um trabalho muito bacana, gráfico, nos livros para as crianças. Tem livros para crianças que são verdadeiras obras de arte. Então, o trabalho do ilustrador, também procurar diferentes representações visuais. Quem é educador, escolher, vamos ver, vamos brincar com as crianças, vamos descobrir os livros que tem o porco como personagem na nossa biblioteca. E aí a gente pega só livro que tem porco e vamos ver como é que os ilustradores desenharam os porcos nos livros. Vamos fazer uma roda para olhar os desenhos, para olhar as ilustrações, para também poder apreciar a diversidade de representações visuais que pode existir dentro de um mesmo livro, né? Então, além desses recursos todos que a gente está falando aqui, que visuais e de poema, e o Ilan falou de história de repetição e de histórias acumulativas, e Ilan, do que mais aí que você disse? De livros de pano, gente, livros de desculpa banho? que sempre quando eu falo de coisas assim, de conto de fadas, de histórias de, não sei, de bruxas, acontece alguma Olha aí, coisa. ó, É a coisa hoje. é a força das histórias, é a coisa impressionante. Acabou a luz aqui, acabou e voltou, assim. Olha Isso aí. acontece muito. Eu tenho casos engraçados. Eu tenho uma história, se eu for fazer aqui com um parênteses aqui, ninguém tá ouvindo a gente, eu tenho uma história. Ninguém tá ouvindo a gente. Eu tenho uma história assim que aconteceu comigo na Espanha. Eu estava contando uma história sobre Buda e Deus, se Deus existe, né? E a história dizia assim que Buda estava com os discípulos de manhãzinha meditando, passou um estrangeiro, esse estrangeiro olhou para Buda e disse: Buda, Deus existe? Aí Buda olhou para ele e falou: não. O homem levou um susto e foi embora. Aí à tarde passou um outro homem, outro estrangeiro, viu Buda lá meditando no mesmo lugar. Buda, fala: o que foi? Deus existe? Aí ele olhou para ele e falou assim: talvez. Falou assim: como assim talvez? Não, o cara foi embora. À noite continuou lá o Buda, chegou lá, um terceiro cara falou assim: Buda, Deus existe? Ele falou: sim, Deus existe. O homem foi feliz. E um aluno do Buda, do ladinho dele, chega e falou assim: não entendi nada, mestre. Você falou com 3 estrangeiros a mesma pergunta e 3 respostas diferentes. Por quê? Aí o Buda respondeu: porque podemos chegar a Deus pela negação, pela dúvida ou pela afirmação. E eu contei essa história na Espanha, daí quando eu falei assim, não, e chegou lá o estrangeiro, era uma coisa mais comprida, tô fazendo rapidamente. Assim, quando chegou lá o estrangeiro e falou, Deus existe, e o Buda falou, não, eu falei, não, era um auditório só de adultos, uma universidade, só estudante de universidade. Eu falei, não, deu um apagão, como agora, apagou a luz, pá, aí voltou a luz. Aí eu olhei pra cima e falei, tá bom, você existe, não fica bravo comigo, você existe, tá bom, tá legal. Essas coisas acontecem bastante.
Tá uma coisa bem bacana, né? Mas vamos lá, nem sei onde eu parei. Oi, Aqui, não, eu fui até perguntar se estava rolando a transmissão no Instagram pra gente, que eu tô de olho aqui no tempo. Eu queria que a gente está num contexto super diferente, né? Atípico, e as famílias estão em casa, isoladas. De que maneira que você acha que esse contato com a leitura pode ajudar as famílias nesse tempo de quarentena? Para a gente ir fechando aqui a nossa conversa. Tá bom. Antes de fechar, pessoal, me lembra para fazer a propaganda lá do meu Instagram, para o pessoal me acompanhar no Instagram e nos lugares lá no YouTube. Estou com um canal no YouTube agora. Gente, estou aprendendo tanto nessa quarentena. Você está me ensinando muito também, está me ajudando. Obrigado. Estamos aprendendo, viu, Matheus? Eu era uma pessoa assim, muito assim, analógica, e estava muito no campo, viajando o tempo inteiro, tudo que é canto, vendo público. E nessa quarentena eu consegui me redescobrir, eu consegui falar com pessoas, crianças do Brasil inteiro, com Instagram. Gente, é uma coisa maravilhosa. E o canal do YouTube, que eu nem tinha, galera. Eu já fiz lá um canal, depois entrem lá, se inscrevam, que é bem legal também. Ilan Brenman, né? Bem bacana, né? Então é bem legal. O que você perguntou? Gente, eu tô meio doido. O que você perguntou mesmo? Eu perguntei para você que dica que você dá agora, né, para quem está vivendo essa experiência. Sim. O Instagram só apareceu aí, corrija aí, Apareceu. Que é ilan.brenman. Tem um pontinho. Ponto. Eu que passei sem faltar o pontinho. Tá bom. Com pontinho. E no YouTube ele é Ilan Brenman só, para se inscrever lá no YouTube. Tô pondo todas as lives lá também, tá bem legal. Aprendendo com a Denise, minha amiga Denise me ensina das... Então, nessa época que a gente está vivendo agora, pessoal, nessa época, eu vou responder a pergunta de você, que você me fez, de você, ótimo, que você me fez, lembrando de uma história muito antiga, que tem a ver com o que a gente está vivendo. Em 1500 e blá, 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 aconteceu uma peste em Florença. Uma peste terrível, bem mais terrível que a nossa. Primeiro porque não tinha recursos nenhum, não tinha nada. Eles nem sabiam, né, como da onde vinha e tudo mais. Não conheciam a peste negra, a peste bubônica, que é uma peste que dizimou 1/4 da humanidade. Vinha da pulga de um rato que estava lá, né? A pulga picava o rato com a doença que picava o homem, coisa horrorosa. Mas nessa peste que aconteceu em Florença, um autor chamado Giovanni Boccaccio, que é um autor italiano daquela época, contou uma história, é a seguinte: a peste veio, eles começaram a fazer isolamento social, que é uma coisa antiga, a quarentena tem a ver com Veneza, pessoal. Depois procurem a história da quarentena. Por que 40? Legal. Tem a ver com a Bíblia, 40 tem a ver com a Bíblia, pessoal. Então eles usavam o 40 dias, tinha a ver com essa coisa de Noé, enfim, 40 sempre aparece na Bíblia com 40. Então, a quarentena tinha a ver. E tinha um lugar onde a Veneza é um lugar muito de comércio, sempre foi. Então, vinha comércio e vinha doença junto. Então, eles criaram a quarentena lá em Veneza, a primeira quarentena, de separar as pessoas, muito inteligente isso, né, o isolamento para passar e tudo mais. Mas, enfim, em Florença aconteceu a peste, conta o Giovanni Boccaccio, eles se isolaram, só que 10 jovens, 7 mulheres e 3 jovens homens, resolveram sair de onde estava a peste, se isolar num castelo até a peste passar. Só que para passar o tempo, eles decidiram, durante 10 dias, contar histórias, um para o outro. Cada um contaria 10 histórias. O livro chama Decameron, que o Boccaccio fez, que significa 10 dias. Decameron, 10 dias. E o livro vai narrando histórias engraçadíssimas. É um clássico dos clássicos esse livro, Decameron. Clássico, histórias assim que vocês vão reconhecer, algumas populares, muito famosas e tudo mais. E naquela obra do Boccaccio, para responder hoje a mesma coisa, ele já sabia, há 500 anos, que as histórias, elas servem como uma forma de resistência. A própria história é um ser, é um ente de resistência. Vocês imaginam que uma história consegue durar milênios? As pessoas que são religiosas, que gostam dos livros das religiões, você pode pegar a Bíblia cristã, a Torá judaica, pode pegar o Alcorão islâmico, os Vedas hindus, e assim vai. Esses textos, você imagina, eles precisam ter alguma coisa de interessante, de importante para ficar até agora, senão eles iam desaparecer. Eles têm uma resistência, mas não só esses livros, os contos populares também têm isso, os contos de fadas. A literatura autoral de qualidade, ela resiste a massacre, a peste, a guerra. Então, dentro da história, já tem a própria resistência, tem a própria esperança e a fé na transformação. Na própria história,
A própria história diz, isso vai passar. Porque tudo passa. Tudo passa. Então, essas histórias carregam dentro delas de uma forma não muito explícita às vezes, tá? Não é uma coisa tão explícita. Aliás, histórias explícitas são chatas. São chatas. Eu não gosto. Eu gosto de histórias que têm isso implicitamente, né? Que elas entram sem a gente perceber na nossa cabeça. Então, histórias tendo essa característica que eu estou falando, para a gente poder ler para elas essas histórias, nesse momento, a gente está insuflando nas crianças, olha que importante, isso não é bobagem, tá? Insuflando nas crianças resistência, esperança, coragem, aprendizado de lidar com a morte, aprendizado de lidar com o medo, aprendizado de lidar com a coisa mais terrível que é desse. Isso, para mim, a parte mais terrível que a gente está vivendo, sabe qual é, é a incerteza. Sim. A incerteza, ela é matadora, ela mata a nossa alma, a incerteza. A incerteza se a gente vai ter um prato de comida na nossa mesa, se a gente vai ter trabalho, se nossa mãe, nosso pai vão passar por essa maluquice que a gente está vivendo, né? A incerteza é uma coisa terrível, e as histórias para as crianças e para a gente organizam isso, e dizem, já passamos por isso. A gente vai se reorganizar, vai resistir, vai passar, e lá na frente talvez até tenha de novo, mas vai passar. Vai passar. Então, as crianças elas precisam estar com a imunidade delas muito, muito bem centradas. E imunidade tem a ver com o mundo simbólico também. Pessoas muito tristes, muito deprimidas, elas ficam com a imunidade baixa e ficam doentes. A gente não quer ficar com a imunidade baixa, mas ainda agora. Então, além de tomar sol, vitamina D, que é importante, além de fazer exercício em casa, é importante se puder, além de fazer, né, comer coisas saudáveis nesse momento. Eu às vezes nem sigo isso, fico comendo bem trash também, às vezes a gente não aguenta, fica meio cristão e você come trash. Tentar fazer isso pelo menos. As histórias entram nisso para a criança, para trazer um equilíbrio mental para ela ganhar essa imunidade e insuflar nela tudo isso que eu falei. Então, contem histórias, compartilhem histórias, leiam histórias, vocês como adultos, tá? Isso vale para filme, vale para música, não é só os livros, vale para tudo que compõe esse mundo simbólico. Oi, Ilan, eu estava querendo não te interromper, mas é só para dizer que o tempo da live no Instagram vai acabar, mas ela continua no Facebook e no YouTube. Então, desculpa só interromper, porque o tempo do Instagram está acabando aí. Mas ótimo. Pode continuar. Não, imagina, eu acho que a gente tem que, assim, a gente não ia sobreviver essa quarentena, essa é a grande verdade. Você vê pelas lives de artistas, milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas vendo ao mesmo tempo, é a prova disso que eu tô falando. A gente precisa de arte. Sabia que na Segunda Guerra, olha eu viajando aqui, né? Eu vi uma pessoa comentando que ela tá adorando essas minhas loucuras, né, de ficar indo para cá e para lá, mas eu preciso me controlar, porque é uma coisa muito forte, mas é que eu lembro dessas coisas. Mas na época da Segunda Guerra Mundial, o Winston Churchill, que é o primeiro-ministro inglês, fundamental, herói, um cara que a gente deve muito a ele, o mundo ocidental deve muito a ele, porque se não fosse por ele, pela resistência do que ele teve e tudo mais, o mundo seria muito diferente. E o Churchill, ele era um grande escritor, poucas pessoas sabem disso, ele era um grande, além de ser um grande orador, que as pessoas sabiam que ele era um grande orador, ele também era um grande escritor, ganhou o prêmio Nobel de Literatura, poucas pessoas sabem disso, ele ganhou o Nobel de Literatura, escreveu livros de história, ele foi um soldado, um tenente super também na Primeira Guerra, enfim, a história dele é fabulosa, eu li a biografia dele, faz muitos anos. Mas o que me interessa aqui, o que eu ia falar agora é outra coisa. Durante a Segunda Guerra Mundial, um cara chegou para o Churchill e disse, Churchill, o orçamento da cultura, da arte, precisa ser cortado, a gente precisa pôr todo o dinheiro na guerra, né? Precisa cortar a arte para a galera aqui, né? A Secretaria lá de Cultura deles, não tem que ter, não, mas vamos gastar isso agora? Ele olhou para o cara e falou assim, você quer cortar a arte? Mas por que você acha que a gente está lutando? A gente está lutando para quê? A gente está na guerra por quê? Para preservar isso que a gente construiu. A arte, a cultura, as palavras, as letras. Como assim cortar a arte? A vida não faz sentido sem arte. Isso é o líder, olha que diferença, né? A vida não faz sentido sem arte.
Eu duvido que alguém fale, não, minha vida não. Duvido, eu não conheço nenhuma pessoa. Pode ser que a pessoa ela tenha assim, um repertório de arte que você pode até não gostar, mas tá lá, é de expressão, Sim. né? Música, dança, não sei o que. As pessoas precisam disso. Elas precisam disso para viver, senão a vida não faz sentido, a gente vira robô. Né? Uma vida. Vai viver numa ditadura que não pode. É uma coisa terrível. As piores coisas de uma ditadura é você não poder se expressar, não ter arte para poder. Né? É tudo cinza, tudo não dá, não tem. Não tem. Então, a arte nesse fundamento, nesse momento, ele é fundamental para a criança mais ainda, essas expressões artísticas. A gente está falando de livro, mas não esqueçam, pais, das músicas, Sim. dos bons filmes, não esqueçam, né, das brincadeiras, né, não esqueçam de outras também expressões artísticas. A gente está falando do nosso trabalho, né, que é o livro, mas isso se compõe de outras ferramentas. Eu acho as pessoas estão dizendo aqui, Ilan, que estão adorando seus devaneios literários. A Adriana colocou aqui. Tem um nome agora para. Ilan, você é contador de histórias, né? E acho que. Aposentado. Deixa eu te falar, você precisa falar que eu sou aposentado, porque as pessoas depois. Eu me aposentei faz muitos anos. Então, não, mas quando eu digo, você conta histórias, você escreve histórias. Sim, e uma vez contador de histórias, é sempre contador de histórias. Eu concordo. Você... As pessoas começam a me chamar. Você vem. Deixa eu te contar uma coisa, Dê. Vou te contar uma coisa. Assim, abrindo meu coração, fazendo coisas novas aqui. Olha só, vou te contar uma coisa. Ninguém tá vendo a gente, ninguém tá ouvindo. Assim, teve uma época, eu contei muita história profissionalmente, viajei o mundo contando histórias, e depois eu fiz a migração para o mundo literário. Mas nesse caminho, uma amiga minha, espero que ela não esteja aqui do lado, mas enfim, uma amiga minha, ela me convidou para eu fazer o casamento dela. Olha isso, o casamento dela, eu contando histórias. Então, ia ter celebrante, mais eu ia fazer assim o casamento preparando histórias, não sei o que lá. E a minha amiga querida, eu fui lá, fiz o casamento. Mas era uma coisa que eu fiz assim por amizade. E foi lindo. É engraçado que eu fiquei emocionado, porque fiquei tão emocionado quanto o noivo lá, porque eu vi ela chegando, fiquei emocionado também, muito engraçado. Cara, eu fiz isso lá. Cara, começou gente me ligar nas semanas seguintes, querendo me contratar para fazer. Gente, eu não faço casamento. Para eu fazer casamento. Mas assim, como que vocês descobriram? Não, porque o dentista da minha amiga foi no casamento. Eu falei, mas que agora? A minha prima tem uma tia que te viu. E, cara, eu tava já nesse processo já de me afastar um pouco profissionalmente desse mundo, né? E achava que eu fiz acho que talvez mais 2, né? Porque eram coisas que as pessoas me imploravam para fazer, e nunca mais. Falei, gente, eu passei para amigos fazendo, falei, não porque eu não gostava, porque não tinha tempo, eu tava mergulhado na literatura, eu amava fazer, mas eu tinha decidido fazer uma migração aí, né, uma mudança de rumo da minha vida, né? Sim. E eu só não disse que eu me emocionava com os noivos. As noivas iam chegando assim, falando, ai meu Deus, preciso me controlar, porque eu preciso me controlar. É muito emocionante mesmo. Mas foi divertido. Então, por isso que eu falo assim, claro que sempre vou contar histórias, eu conto em palestras, como uma ferramenta de comunicação, quero passar alguma ideia, uma coisa poderosa, mas como profissão e evento, tô te falando, eu me aposentei. Quem sabe depois, quando eu ficar mais velhinho assim, eu volte. Você volte, falar sobre. Mas quando eu digo que você é um contador de histórias, é porque a minha comparação que eu ia dizer é a seguinte: quando você tem um repertório de histórias, tanto das histórias vividas, das histórias lidas, isso vira uma caixa de ferramenta que você vai acionando porque determinado assunto traz aquela história, etc., né? E aí isso me fez lembrar que quando eu conheci o meu marido, a primeira viagem que a gente fez junto, eu dirigindo e eu conversando e contando uma coisa, e contei uma história e me deu um assunto no outro, no final eu voltei para onde eu tinha partido. E aí ele disse assim para mim, eu não estou acreditando que tudo isso que você contou fazia parte da mesma história. Aí eu falei para ele, olha, então veja bem onde você está amarrando seu burrinho, né? E você sabe que tem uma pessoa que escreveu aqui, a Cida, né? A Cida me acompanha faz um tempo, fala que Ilan casamenteiro, tá vendo? Essas coisas acontecem. Tá vendo, ela vai renovar as bodas. Eu não vou fazer o casamento, Cida, sinto muito, já me aposentei mesmo. Não, né? Mas sabe uma coisa que eu posso contar para vocês também interessante aqui, viajando aqui na maionese, já que a gente está aqui abrindo aqui o coração, assim, essa é uma boa história também. Eu pedi a minha esposa em casamento, assim, também faz anos que eu não conto isso. Gente, essa aqui é uma live... É uma live... Histórica. Quando a minha esposa, assim, a gente namorou durante 5 anos, né? E durante esses 5 anos, ela foi viajar, ficou alguns meses fora estudando, ela voltou e falou, Ilan, vamos casar. Eu falei, tá bom, vamos casar, não sei o quê. E ela queria que eu pedisse ela em casamento de uma forma formal e tudo mais. E eu, naquela época, eu era mais
hippie, né? Mas assim, usava tiara, quando tinha cabelo, não tenho cabelo, mas eu tinha cabelo, usava uma tiarinha, essa coisa meio estranha, né? Que eu adorava na época, né? As minhas filhas, elas riem quando vêm as fotos. Mas enfim, eu não pedi ela em casamento de uma forma formal, nada disso. E eu sei que ela ficou chateada. Eu tive né? Eu falei, vou ter que corrigir disso de alguma forma. Aí o que eu fiz? Que eu fiz? Por isso que eu lembrei disso. Teve um festival de contadores de histórias no Sesc Vila Mariana, que era uma coisa assim, enorme, e foi no ano 90, foi em 99, finalzinho de 99, comecinho de 2000, uma coisa assim, acho que foi 2000, mas esse período. E eu fui fazer um curso com uma argentina, uma grande contadora de histórias, chama Liliana Tineto. Depois viajei com ela para alguns lugares fora do Brasil, escritora também, maravilhosa. Conheci ela nesse momento lá. Fui fazer um curso com ela, estava lotada a sala, e eu queria que a minha esposa estivesse junto comigo, né? Falei assim, a namorada na época. Falei, vamos junto. Ah, mas eu não vou entrar. Não, eu vou conseguir falar aqui. Eu falei, conhecemos o pessoal do Sesc? Não, claro, pode entrar. Aí eu entrei com ela. Então, uma sala de 100 pessoas, imaginem, 100 pessoas em roda. E a Liliana Tineto, que é essa argentina, falou assim, bom, eu quero começar aqui o meu curso, né, minha oficina, que cada um olhe para o lado, né, do seu amigo do lado, seu companheiro, alguém que veio, né, não pode ser desconhecido, converse um pouco e depois cada um apresente o outro. Então, sei lá, estou Ilan com a Denise conta o que ela faz, eu conto para ela e cada um se apresenta de uma forma alternada. Tá bom. Aí passou uns 5, 10 minutinhos, eu falei com a minha esposa, estava batendo papo com ela, minha namorada na época. E quando chegou a minha vez, eu falei assim, essa aqui é a Thali, né, minha esposa, e eu queria então aproveitar que tem 100 testemunhas aqui e pedi-la em casamento. Cara, ficou assim, todo mundo assim, foi assim, o quê? E ela ficou, gente, ela ficou quieta, ela ficou muda, a Thali ficou muda. Aí a professora falou assim, a Liliana, a gente sempre me falou assim, pero boluda, habla algo, tipo assim, sua boba, fala alguma coisa, cara, ele vai fugir. E ela falou, ela falou assim, fala alguma coisa. Ela estava, na verdade, paralisada, ela estava impactada. Falou assim, eu aceito! Aí essa pessoa foi muito engraçada. E foi num festival de contadores, depois que eu lembrei, foi num festival de contadores de histórias, aí lá há mais de 20, quase 20 anos, e a Liliana Tineto ainda continua a ser minha amiga, uma grande escritora lá de Buenos Aires. Lembrei disso. A gente costuma dizer, eu costumo dizer junto com a equipe do meu trabalho, nós somos feitos de palavras, né? Nós somos histórias, né? Olha quanta coisa você trouxe aqui das tuas narrativas, da tua experiência de vida, que viram histórias e que acabam se relacionando com o que a gente está trazendo aqui, o que a gente está brincando que é um viajar na maionese, ou como é que disseram, os devaneios literários. Deixa eu falar uma coisa, temos uma testemunha aqui do nosso lado, eu estou chocado, a Edi, que eu conheço, aí, ó. Eu estava lá, Denise, gente, Edi, meu Deus, você estava lá. Tá vendo? Não estou mentindo, tá vendo? Gente, eu estou chocado, cara. Tá vendo só? Aí, ó, mais gente dizendo, atestando que a sua história não é uma história. Não é verdade. Não é inventado. E aí você vem dizer ainda que você não é contador de histórias, né? Você imagina, aqui, eu estou entendendo que você não faz mais casamento e nem conta história em evento. Deixa eu deixar isso bem claro. Quem entra lá no Instagram do Ilan, não adianta pedir Ilan, né? Faz a cerimônia de casamento, que ele não faz mais esse tipo de trabalho. Isso faz parte de uma história passada. Mas, Ilan, a gente está falando tanto que as tuas histórias estão tão bonitas para a gente ouvir aqui e partilhar, com testemunhas, inclusive, com a querida Edi Fonseca. Eu queria que você falasse sobre você falou do Decameron, né, dessa coisa do contar a história nesse período da rotina que a gente está vivendo aí de quarentena, etc. E as histórias orais, e as histórias de boca, né? Porque às vezes tem muita família que pode não ter acesso a livro. Eu tenho como exemplo na minha família, minha mãe morou no interior do Nordeste, numa região de zona rural. E meu avô e minha avó não tinham nem como estudar, né, naquela época, era uma outra realidade. Mas quiseram que os filhos estudassem na escola que tinha na Fazenda Violeta. Se tiver alguém de Sapé assistindo aí, é de lá que é a minha mãe. E meu pai morou no interior do Pernambuco e cursou várias vezes o final do ensino fundamental, porque não tinha a escola, o Fundamental 2. Então, ele terminava e fazia de novo. Então, mesmo sendo filhos de pessoas que não tinham instrução,
né? Minha avó não tinha por parte do pai e meus avós por parte de mãe. Instrução, quando eu digo, é conhecimento formal, né? Porque usar esse termo não tinha instrução, parece muito preconceituoso, mas que não tinha o ensino formal. Tanto meus avós sempre valorizaram muito o conhecimento, o estudo, a palavra, e eram contadores de histórias. Então, assim, eu cresci ouvindo as histórias dos meus pais, da família, dos parentes. Minha mãe cresceu ouvindo essas histórias. Então, o ouvir histórias, mesmo que não seja de livros, trouxe um sentido do poder da palavra para a minha família, para mim. Como é que... E o contar histórias? E quando as famílias falar sobre si, enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre essa importância dos pais também contarem de si, né? Contarem as suas histórias, né? Que bom. Sim, primeiro, assim, eu lembrei de algumas falas aqui de livros. Cecília Meirelles, né, nossa grande, ou isto ou aquilo, né? A Cecília Meirelles tinha uma frase muito bonita num dos livros que ela dizia que nós, escritores, somos herdeiros dos antigos narradores. E que isso é uma verdade. Não, pessoal, não ia existir livros, não existia essa biblioteca aqui, não existia esse computador aqui, não existia nada, aliás, né, que a gente possa imaginar, sem os antigos narradores. Esse cara super badalado agora, sabe, o Yuval Harari, do Sapiens, você sabe? Sim, Esse cara super badalado, não sei o que lá, blá, blá, blá. Então, o Yuval Harari, no Sapiens, ele escreve algo que quem trabalhou com isso já sabe há um tempão, mas ele começa o livro dele falando que o homem, ele é homo sapiens porque ele é um homem que conta histórias, que ele diz fofoca, né? Que as fofocas foram que criaram os homens, porque o contar histórias, ele fez o homem poder, assim, se imaginar, sonhar lá na frente, mas mais do que isso, ele uniu os grupos. O contar a história une o grupo. O contar a história é uma forma de liderança. O contar a história é uma forma de passar mensagem, de sedimentar memória. O contar a história, ele nasceu antes de tudo isso, ele nasceu para explicar, olha que coisa poderosa, para explicar o inexplicável dele. Então, vai sair agora um livro na minha segunda leva de livros aqui da Moderna, e é um livro muito famoso que eu já circulava aí, agora tem indo para a Moderna, que chama As Narrativas Preferidas de um Contador de Histórias. Eu adoro esse livro. Então, vai ser agora uma versão nova. Você não tem noção de que coisa mais linda. Segundo semestre, no segundo semestre, os livros que vão sair, assim, hoje chegou um PDF que não posso nem contar que me empolgo, depois eu não vou contar, mas é porque é uma coisa assim, sensacional. Mas, enfim, nesse livro, eu tenho histórias nesse livro, das narrativas preferidas de um contador de histórias, mostrando de como que as histórias, elas nasceram para ordenar a vida. Então, olha que importante, né? Elas nasceram para organizar o caos. Através das palavras, você organiza o caos, você se tranquiliza para entender de onde vêm as coisas, de onde vem o sol, a lua. Imagina antigamente um raio, um vento, uma chuva de granizo, um barulho do nada, que não um vulcão, um animal que os caras nunca viram. Então, as histórias foram organizando. E depois eles perceberam que as histórias juntam as pessoas, as histórias, elas têm uma capacidade de aproximar, de dar uma identidade para o grupo, trabalha com conteúdos mil. Então, a oralidade... Pessoal, a oralidade tem milhares e milhares de anos. Muitos milhares de anos. A leitura e a escrita tem apenas 5, 6 mil anos. Então, portanto, a gente tem que respeitar esta senhora, anciã, com muita sabedoria. Eu não gosto quando as pessoas... Eu até respondi essa questão no meu mestrado na USP, quem quiser ler, está em livro, chama Através da Vidraça da Escola, Formando Novos Leitores. É um livro que tem a ver com o meu mestrado, eu fiz para professores em livro, mudando um pouquinho a linguagem para ser uma coisa mais acessível, falando exatamente sobre isso, que é uma coisa que me irritava profundamente naquela época, achar que a oralidade ela é menor do que a cultura escrita, e que isso não é verdade. Elas têm uma relação umbilical, a gente não ia existir como humanidade sem as histórias, sem esse mundo antigo. Isso faz parte. É claro que a escrita, a leitura veio para revolucionar o mundo, é uma grande revolução cognitiva, uma grande revolução. Qualquer teórico do mundo da leitura vai falar isso, da revolução da escrita e da leitura. Essa é uma potência. Quem inventou isso foram, benditos sejam os fenícios. Obrigado, fenícios. Os fenícios hoje, Líbano, essa galera, os cartagineses que depois espalharam para o mundo. Gente, de onde eu tirei isso? Mas isso é verdade, tá? É que tá vindo na minha cabeça agora. Isso foram os fenícios, e os fenícios, na verdade, não foram os fenícios que criaram a leitura escrita. Os fenícios criaram o alfabeto, porque você tinha os cuneiformes antes, não vou falar, não, tinha os hieróglifos antes do Egito, né, mas que eram muito difíceis. Mas quem criou a grande revolução, isso está nos livros, a grande revolução foram os fenícios que criaram o alfabeto, que estava para escrever de tudo, né, e os cartagineses avançaram nisso, depois foram os gregos, os romanos, e assim vai na história. Mas
A oralidade nunca deixou o homem, nunca deixou as pessoas. Quando a gente reúne as pessoas e conta a história sem livro, é uma coisa muito, muito poderosa. Eu posso fazer uma recomendação de filme? Posso? De série? Pode. Você pode fazer uma recomendação de filme e de série, e a Kátia, que é da equipe da Editora Moderna, disse que você pode falar dos seus livros novos, mas sem dar muitos detalhes. Ela escreveu assim. Vou pensar, porque eu sou muito místico, não sei se eu vou falar muito dos meus livros. Eu não gosto de falar dos meus. Eu posso falar que vão... Porque são muitos. Ela disse que são muitos. São muitos, mas eu posso falar dos que vão ser refeitos, mas os novos, eu não, assim, novos inéditos, eu tenho uma coisa meio... Antigamente eu falava e aí não dava certo, tá vendo? Escritor meio místico, assim. Mas aí, assim, vocês querem saber a importância da narração e da oralidade? Assistam se der, né, se der, conseguem localizar, tá na HBO, deve ter outros streaming aí da vida, mas tá na HBO, que chama Years and Years. Anos e anos, você depois poder escrever aí, e que é uma distopia. Distopia é um futuro que não é muito legal, galera. Livros de distopia, sabe, distopia é quando é um futuro meio sombrio. 1984, do George Orwell, você tem a distopia lá que as minhas filhas amam, que é como chama, do passarinho lá, esqueci lá, enfim, tem várias distopias, depois vai vir na cabeça. Então, Jogos Vorazes, né? Jogos Vorazes, que as filhas adoram. Eu também gosto. E aí, o que acontece? Nesse Years and Years, tem uma cena específica. Eu não vou dar spoiler do livro, da série toda, mas tem uma cena específica. É um mundo do futuro, com muita tecnologia, mas a cena que aparece, o contador de histórias, naquele mundo tão tecnológico, tão avançado, explicita o que são as histórias orais, a importância delas, o significado delas. Uma coisa assim, me emocionou profundamente esse momento da série, onde, numa determinada cena, entra uma narradora, que a profissão dela é ser narradora nessa sociedade futurista, e como que ela atua e a reação das pessoas, o olhar e tudo mais, né? Nos filmes isso tem muito, alguns filmes mostram bastante isso, né? Então, eu sou assim, muito fã da questão da oralidade. Acho que os pais... Sabe que tem uma questão aqui, vou falar uma coisa para você. Tem uma questão que é o seguinte, que acho que é um problema. Hoje eu tô maluco, né? Tô meio doidão aqui das ideias aqui. Sim, tem uma questão, que é o seguinte. As pessoas, quando se fala contar histórias, por alguns motivos, elas acham que precisa ser um ator, um profissional. Então, isso às vezes cria um recuo do professor, um recuo de pai. Eu nunca vou esquecer isso, de pai se aproximando de mim, falando, Ilan, mas eu não sei contar história como você, ou como tal pessoa, eu quero fazer curso, quero fazer... E eu fui aprendendo, durante muitos anos, o seguinte, atenção, não tem melhor contador de histórias do mundo do que o pai, mãe, o professor. Por quê? Porque é o pai, a mãe e o professor. São as pessoas mais importantes da vida dessa criança. Você pode ter voz de taquara rachada, pode ser gago, mas se você parou o seu tempo para contar para o seu filho, você vai ser o melhor do mundo. Mas eu não sei decorar, mas você não é ator, faz do seu jeito, com você, da sua... E tem gente, pessoal, as pessoas que não se sentem confortáveis contando histórias, não se sentem confortáveis, não contem, leiam. Não tem problema nenhum, não fiquem... eu não sei, tá bom. Mas se você quer contar, está relaxado da sua infância, ou pegar uma história, eu não consigo decorar, não decora, usa técnicas que eu usava. Será que eu conto 2 segredos que eu usava? Eu posso revelar isso, Dê? Pode, hoje é uma live de revelações. A gente já passou do tempo, a gente está hoje aqui só no lucro. Pode falar. Será que eu revelo? Eu vou revelar? Eu vou revelar. Assim, a Edi vai me matar, porque a Edi também é contadora de histórias, né? Eu usava 2 técnicas quando eu esquecia as minhas frases, porque eu não decorava o texto, eu não sou ator, então eu não decorava ipsis literis, ou seja, palavra por palavra. Você tem maravilhosos contadores de histórias no mundo do teatro, atrizes, atores. Eu levava as minhas filhas para assistir, sou fã dessas pessoas, mas eles têm uma técnica, eles trabalham nisso. E grande parte das pessoas não tem isso. Então, o que eu fazia? Como que eu trabalhava? Porque eu também nunca fiz teatro. Então, eu trabalhava no modelo que se chama na Colômbia, por exemplo, que eu frequentei muito a Colômbia como narrador, como contador de festivais. Eles chamavam isso de narradores espontâneos, né? Contadores de histórias espontâneos. É o pai, a mãe, o avô, é o roceiro. Quais são essas técnicas que você pode usar? 2. Vou falar só de 2, para não revelar tanto assim, né? Uma é a repetição, então você está lá com seu filho e você esqueceu uma parte da história, então você vai lá, vamos lá para a história. Muito tempo, muito, você está desesperado por dentro. Filho, você não sabe quanto tempo faz.
esse menino, mas faz tanto, você vai repetindo a palavra e tentando esse momento da repetição, a memória venha, que vem alguma coisa no lugar do que você esqueceu. Não precisa ser o que você... E, de novo, põe alguma coisa, não deixa a pessoa descobrir que você não sabe. Esse é o jogo que você pode fazer com a criança. Então, há muito, muito, muito tempo. Ixi, é longe. O castelo é longe, longe. Ai, muito longe. Mais longe que, sei lá, aqui para a China. E você está desesperado, tentando... A segunda dica, que é uma dica que eu usei bastante aqui em casa, eu usei também muito na época que eu contava histórias, e nunca revelei para ninguém. As pessoas nem sabiam que deu branco assim na minha cabeça, eu esqueci, né? Imagina se eu vou falar isso para as pessoas, ninguém precisa saber. Então, você está lá, né, há muito, muito tempo e esqueceu. Aí você usa o silêncio. Porque o silêncio, as pessoas não sabem se faz parte da história ou não. Há muito, muito tempo, num castelo, muito misterioso, chegou um homem, abriu a porta. Você fica olhando. E tá lá buscando a palavra. Tá em pânico geral na sua cabeça. O que eu faço? E deixa aquele silêncio te trazer algo. E quem conta um conto aumenta um ponto. Como você não é ator, você não é uma atriz que trabalha o texto de uma forma diferente, belíssimamente como grandes atores e atrizes, você pode pôr o que vier. Que conta um conto aumenta um ponto, o seu filho nem vai saber. Então, se você tiver afim de fazer isso, te dá prazer, faça. Mas não se sente pressionado. Ah, Ilan, eu não gosto, não me sinto bem. Não faça. Leia um livro. Sim. Use o livro. Então, usar esses dois campos de trabalho. O livro tem uma coisa que no nosso país ele é muito importante, que mesmo que você conte história, falar de onde você tirou a história, para poder fazer a relação com o livro também. Isso é importante para formar leitores. E o livro tem uma coisa também muito interessante, que aconteceu muito comigo, isso, que o livro... posso contar outro caso que eu lembrei aqui? Pode. As pessoas foram embora? Já nem sei, as pessoas foram embora. O pessoal foi embora. As meninas vão dizer depois, gente, só estão vocês dois, mas tudo bem, minha mãe tá aqui, pelo menos, pode ir. Tá aqui, o pessoal tá aqui, então tá bom. Se a sua mãe tá aqui, tá, então você vai gostar. Então, assim, eu lembrei de um momento que eu estava fazendo um trabalho também na Fundação Abrinq, um enorme educandário em Carapicuíba, que a gente ia sempre para ler histórias dele, era para ler histórias. Era com a biblioteca, lembra da Biblioteca Viva dele? Sim, eu lembro. Então, eu trabalhei lá há alguns anos, e eu ia para uma sala desse educandário, e levava livros, e eu lia livros para os meninos, e os livros depois ficavam lá, né? A bibliotecária recolhia e tudo mais, era mediação, formação em serviço. Aí teve uma vez que eu peguei os livros para devolver para a biblioteca, e falar com a bibliotecária, e eu fui passando por uma sala que eu não atendia. E essa sala, porque lá eles sabem tudo, cada um vão fofocando, as crianças. Falam assim, Ilan, você também não? Eu falei, fala o que vocês querem. Ah, você pode vir contar a história aqui pra gente? E era em Carapicuíba, eu tinha que voltar para São Paulo, tinha horário para chegar, não sei o que lá. Mas eu olhei o meu relógio e falei, olha, gente, eu tenho tempo, essa sala eu não atendo vocês, mas eu vou fazer. Olha que interessante, né? Eu fui lá, contei histórias, fiz tudo, assim, sem livro, tá? De boca, fiz lá, eles adoraram, tudo mais. Aí, na próxima semana, eu passei na minha sala de novo, fiz a mediação de leitura, conversei com os educadores, e quando eu fui embora, me pegaram de novo a mesma sala, e a gente quer história de novo, não sei o que, eu falei, gente, eu tenho um tempinho bem curto, mas tem uma ideia, esses livros aqui são da biblioteca, depois eu vou pedir para ela vir pegar, entrei na sala, espalhei os livros, e cada um começou a pegar seu livro, eles conversavam e tudo mais, e se olhavam, e eu saí da sala, olhei assim para as crianças, cada um com o livro na mão, e tive uma epifania, tive uma luz. Qual foi essa luz que eu tive naquele momento? Tem muitos anos isso. Mais de 2 décadas. Qual a luz que eu tive? A luz que eu tive era o seguinte, que quando eu contava histórias, eu deixava um impacto muito forte no outro. Mas aquele grupo, né, isso não vale para os filhos, que os filhos vêm sempre os pais, mas grupos outros, né, que você não vê sempre, aquele grupo queria que o Ilan voltasse com as suas histórias oralmente. Sou eu o porta-voz daquilo. E se eu não estou lá, não vai ter história. Mas quando os livros estavam lá, naquele espaço, eu ia embora. Mas o livro estava carregado das histórias que eu fiz a mediação e que eu indiquei daquele momento. Então, eu ia embora, mas o livro permanecia carregado de um significado muito forte. Então, quando a gente trabalha, né, com o livro, tem essa potência. O contador de histórias ele precisa da sua performance, precisa estar lá, presente. E se ele não estiver lá, não vai ter história? Isso é uma coisa, né? Então, precisa pensar também nisso. Fornecer essa oralidade, quando não tiver essa oralidade, fornecer os livros. Tem que ter o livro para a criança se colocar.
Gente, a gente tá já quase 1h30, meu Deus. É isso, a gente vai ter que terminar. Tem gente perguntando se vai ficar salvo, né? Eu só queria dizer que quando a gente vai falar de história, para mim, sempre eu penso que interessa muito mais a presença do que a performance, né? Porque às vezes se preocupa tanto com a performance que a gente esquece da presença. E quando você está presente, a história te pertence. E aí vem, né? Você conta, é como você vai contar uma coisa que aconteceu com você quando você era criança. Essa história é sua. Então você conta a história, ela é tua. E aí ela tá com você. E a história que a gente aprende dos livros também, se essa história nos mobiliza, ela nos pertence, a gente tem esse repertório para colocar ali junto com a nossa presença, né? Tem gente perguntando se vai ficar salvo. Vai ficar salvo nas redes sociais da Moderna, YouTube, Instagram, eu não sei, acho que o Instagram fica salva a live, né? Mas aí já acabou a meia hora atrás, então a live do Instagram, quem quiser com a meia hora final, que é disponível no YouTube, no Facebook, então fica salva lá, dá pra gente assistir. No Instagram fica salvo por 24 horas, para quem quiser acompanhar. Ilan, a gente já está perto da gente encerrar. Você quer comentar de algum livro dos que vão agora sair novas versões? Tem gente perguntando se vai mudar, tem coisas que vão mudar no livro, nos livros que tem coisa que vai mudar, por exemplo, tem coisas que mudaram já, então, um exemplo aqui. Esse livro aqui, ó, tem aqui várias coisas legais aqui. Por exemplo, tem esse aqui que mudou a capa, por exemplo, que isso era um livro daquelas histórias de resistência, sabe, pessoal? Esse aqui é livro de resistência. O que a Terra está falando. Um livro lindo, lindo, uma história linda, maravilhosa sobre o poder do diálogo, da palavra. Aí tem essa coleção da confusão que mudou também, que foi agora, né? Que ela tá com uma versão legal, que você abre o livro e ele vem com abas. Eu adoro o livro com abas, adoro. Viu, Maristela? Adoro o livro com abas. Ó, essa coisa que livro que abre. E aí tem um livro... Esse aqui é um livro novo que saiu, que adoraria que as pessoas conhecessem também, um livro também de história. Essa história tem, talvez, assim, 2.500 anos, e eu recriei ela de uma forma linda, de uma descoberta arqueológica que eu fiz junto, tipo Indiana Jones no Oriente Médio, uma coisa bem legal. Eu conto essa história no final, Cavalo de Troia, a origem. E os livros novos que vão sair, vou ter algumas coisas bacanas, aquela coleção 14 Pérolas, está começando a migrar devagar agora para a Moderna, então vai vir a primeira versão, as primeiras 14 pérolas vão sair agora pela Moderna também. Mas que o pessoal me acompanhe no Instagram, no @ilan.brenman, no YouTube, no canal, para se inscrever lá, que eu sempre coloco as novidades, eu conto. E amanhã, deixa eu fazer minha propaganda, amanhã eu vou estar dando um curso junto com uma psicanalista no laboratório da PUC. Então, o pessoal está convidado também online, está tudo no Instagram. E à noite eu tenho uma fala de um livro que eu tenho para adultos, com o Pondé, à noite na Livraria Cultura. Sexta-feira eu vou fazer uma live muito legal que ninguém sabe, mas eu vou contar agora, porque já está revelando tudo. Não sabe nada. Eu vou fazer uma live muito legal com o Marcelo Taz na sexta-feira. Vai ser uma live também bem bacana. Eu vou também postar depois essa live, o horário, que se não me engano, às 5 horas, no meu Instagram, vai ser a live com o Taz. A gente vai falar sobre vários assuntos também bem, bem legais. Mas a nossa conversa aqui foi... Nossa, hoje falamos bastante coisa muito bacana, com muita gente aqui conversando junto. Quero agradecer a todo mundo que assistiu, Ilan. É sempre um prazer falar com você. A gente, ontem, fazendo o teste para a live, a gente já ficou batendo papo um tempão, então... obrigada, mais uma vez, toda a minha admiração por você, pelo seu trabalho, enfim, pela sua trajetória e pela generosidade com que você compartilha isso que você sabe, que é muito bom para quem está aqui ouvindo. E aqui tem uma fala aqui que fala que a mediação da Denise é incrível, pessoal, é incrível mesmo, gente, é incrível, ela é incrível. Obrigada. Incrível mesmo. Obrigada, Elaine. Eu quero agradecer a todo mundo que está assistindo e dizer que no próximo encontro, né, o próximo Café Literário, no dia 10 de junho, às 17 horas, também na fanpage da Moderna. Então, a gente vai conversar com a Bel Santos Maier e com Daniel Munduruku sobre o tema Histórias Brasileiras, um mergulho nas culturas indígenas e afro. Outros 2 convidados incríveis, outro tema também muito legal. Então, acompanhem as redes sociais da Moderna para participar de mais um Café Literário, gente. Obrigada, Ila, mais uma vez. Super obrigada mesmo pela sua presença. Eu que agradeço. Desculpa que hoje todas as ideias aqui estavam... eu cortei o cabelo, então acho que as ideias começaram a querer sair Saíram, elas evaporaram. Foram ótimas as ideias. Obrigado, Ila. Obrigada mesmo. Obrigada a todo mundo também.